recompensar. Abra sua Bíblia, por favor. Por favor. Eu gostaria que nós estivéssemos atentos à sequência da palavra de domingo. A palavra de domingo. Palavra de domingo que foi ministrada aqui nesta casa. Ela estava baseada no capítulo 18 também de 2 Reis. Capítulo 18. E nós pregamos domingo. O tema foi aviso, não negociamos com o inferno. Foi esta a palavra que nós ministramos domingo. E hoje eu quero compartilhar com você um tema, dando sequência àquilo que o Espírito Santo tem me ministrado ao coração nesse tempo todo, que nós estamos aqui. Abra então a sua Bíblia no capítulo 18 de 2 Reis, verso 9. A palavra de Deus para nós esta noite é: a voz do Senhor contrasta com outras vozes. A voz do Senhor contrasta com outras vozes. É uma leitura um pouco extensa e nós vamos fazê-la para que tenham uma melhor compreensão de todos vocês. Obrigado, Fernanda, pela compreensão. Capítulo 18, do verso 9 em diante. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanassar, rei da Síria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos, ele a invadiu e a conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu em Ala e as margens de Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus. Aconteceu com quem? Com Israel. Foram levados cativos por causa, aleluia, por causa da desobediência. É isso que aconteceu. Presta atenção que o texto é tácito. Não tem dupla interpretação, é ímpar. A interpretação não é dupla, é ímpar. Diz o texto: isto aconteceu com Israel, porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não o escutaram, nem puseram suas orientações em prática. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: confesso que errei, agora, pois, pare de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. Assim Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa do Senhor Yahvé, nos tesouros do palácio real também assim o fez. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes, dos umbrais, das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Síria. De Laques, depois que ele faz isso, e foi aí que nós paramos na última mensagem, cujo tema foi aviso, não negociamos com o inferno. Aqui, Ezequias deu uma balançada na fé, deu uma vacilada na sua postura e tomou uma decisão errônea. Quando ele negocia com Salmanassar, ele negocia com quem não é de Deus. Ele abre um precedente. Perceba que no verso 17, que é a mensagem de hoje, o rei acaba de receber 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro da mão de Ezequias, que ele não deveria ter feito. Na mesma hora, verso 17, de Laques, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior,
na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Marca bem esse texto, lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei, e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão, Sebna, e o cronista e arquivista real, Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaquel, o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o soberano da Síria: em que depositas esta confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé, para te revoltares contra mim? Estás confiado neste caniço quebrado, que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoia nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, eu então perguntarei: por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e a Jerusalém? Deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura, eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ele usa até o nome de Deus, de Israel, de Judá, para dizer que foi o próprio Deus que mandou atacar Judá. E ele diz: ora, foi o Senhor quem ordenou: ataca e destrói esta terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaquel: rogamos-te que não fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender esta língua. Não fales em hebraico. Pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que diz. Então, o texto diz que eles pediram que os de fora falasse com eles em aramaico, corrigindo, e não em hebraico. Porque no aramaico já era um pouco esquecido de Judá aquela expressão, aquela língua. Já se falava mais o hebraico. O aramaico era uma língua um pouco mais antiga. E qual era a preocupação com isso? Que quem estivesse próximo não compreendesse o que estava sendo dito pelos assírios para os de Judá. Com qual finalidade? De não trazer tumulto, colocar o povo em polvorosa. Mas veja o que disseram então os homens da Síria. Verso 27. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transferir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós, haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabsaquel levantou-se, bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor, com toda certeza, nos salvará a esta cidade, e não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo, e vinde e me servi. Comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e terra de vinho, terra de pão e terra de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvido a Ezequias,
porquanto este homem vos engana quando afirma, Yahvé, o Senhor, vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar, cada um a sua terra, das nações do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Savarfaim, Rena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Houve um absoluto silêncio, que caiu sobre todo o povo. E ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhes responderei. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, o administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaque. Capítulo 19, e nós vamos caminhando. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. E não enviou Eliaquim. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador-geral do palácio, a Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhes transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias: este é o dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram esta mensagem a Isaías, este lhes declarou: dizei isso a vosso Senhor, assim diz Yahvé, o Eterno: não tenhas medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias com as quais as seclas do rei da Síria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Líbna, porque havia sido informado que o rei partira de Laques. O rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele. Então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda, quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouvistes contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden, que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servafaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido carta de suas mãos, leu-a, e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-se diante da presença do Senhor. Em seguida, declarou perante Yahvé, o Senhor, a seguinte oração: ó eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos ao Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações, as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra.
e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yahvé. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, eu amo essa parte, eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste e blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste: com a multidão de meus carros de guerra conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano derrubei pinheiros e entreguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste já que há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que fosses tu que reduzisse as cidades fortificadas e montes de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim, por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos. Porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Isaías: neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo, no ano seguinte o que brotar, mas no terceiro ano semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos, porque o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte do Sião haverá salvos. Eis que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha nenhuma de espécie contra o meu povo. Não enfrentará esta cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Esta é a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu povo e meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou, ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando ao Deus, seu Deus, Nisroque, em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram a fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Põe espuma para mim nesse. Você ouviu o texto longo, mas de uma compreensão maravilhosa. Esse texto, obrigado, filho, obrigado pela percepção. Esse texto, ele me faz refletir com você, porque é mais ou menos isso que nós estamos vivendo agora. Vozes que têm chego para nós, vozes do medo, vozes da falência, vozes de morte, vozes de destruição, e parece que Deus não está olhando para o seu povo. O recado que os
Senaqueribes da vida, aos dias de hoje, têm fornecido, têm enviado, parece que são esses. Por isso a palavra desta noite tem esse tema: a voz do Senhor contrasta com outras vozes. Preste atenção que há 3 situações aqui para uma compreensão muito boa para nós. Primeiro, perceba que quem negocia com o erro se torna refém. Amém? Quem negocia com o erro se torna refém do erro. Tem pessoas que já erraram na vida 1, 2 e vão errar a terceira, porque não se submetem à voz de Deus. Já quebraram a cara 1, quebraram a segunda, e ao invés de se humilhar na presença de Deus, estão tirando pratas do templo, estão tirando ouros de revestimento dos batentes e dando na mão de Senaqueribe. Escute, Senaqueribe não tem misericórdia, ele é o espírito luciferiano. Ele é alguém que é contra o povo de Deus. Jamais que as trevas vão negociar com a gente e vão nos deixar em paz, porque isso é antibíblico. Foi Jesus quem disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós não temos que negociar nada com as trevas. Davi, um certo tempo em sua vida, entrou numa desobediência com Deus, e ele enumerou o povo, e Deus mandou um recado para ele: escolhe 3 coisas que você poderá passar. 3 coisas. E aí Davi escolheu uma delas, das propostas. Deus disse assim: vai acontecer. O que você fez tem consequências. Davi tinha 3 opções. Ele escolheu cair nas mãos do Senhor, ser punido pelo Senhor. Não escolheu cair nas mãos dos seus inimigos e também ficar por anos debaixo de uma peste. Pelo contrário, ele optou em ficar sendo tratado por Deus. Porque Davi sabia que em Deus existe misericórdia. No Senhor há misericórdia. E esta opção de Davi quer dizer para alguém que está assistindo isto agora, alguém que vai assistir depois: filha, filho, até quando vai ser infantil? Até quando vai ficar se comportando como a chorona ou chorão? Nós precisamos assumir nas nossas vidas quando erramos e pagar o preço pelos nossos erros, mas em Deus. Nós somos humanos, estamos passíveis de errar, mas ficar errando na mesma coisa não é sinônimo de filho de Deus, porque filho de Deus é inteligente. Se alguém tem falta de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. O que Davi optou, quando ele erra, foi de ser tratado por Deus. Mas aqui a gente olha um homem, Ezequias, que depois de muitos anos, vivendo de experiências de fé, vivendo da mão de Deus, que o abençoou, ele dá uma bobeada na fé, e ele dá a prata e dá o ouro. Como é que o diabo costuma negociar com as pessoas? Ele pega a vida, ele pega a juventude, ele pega a saúde, ele faz propostas, e no mesmo momento que você está achando que você é o cara, que você é a moça mais linda do mundo, que você está certa, ele já está tomando ali na frente. E ele toma mesmo. E ele destrói mesmo, porque o seu nome é destruidor. No diabo não tem misericórdia. No espírito das trevas não tem amor. Tem ódio, tem rancor. Ezequias deu uma bobeada. Balançou. Errou. Mas de repente, no mesmo instante em que Senaqueribe lhe provoca, e dessa vez, ele acaba de receber a prata e o ouro, ele diz: quero mais, quero a terra, quero o povo, quero as mulheres, quero tudo. Dessa vez, Ezequias, ele está um pouco mais espiritual. Mas tem um ponto que eu tenho observado, faz uns quase 30 dias que eu tenho refletido nesse texto. Você leu comigo? Tem um texto, se não me engano, está no verso 17.
diz que os homens que o rei Senaqueribe mandou para ir falarem com eles, ele só mandou os top. Ele mandou Tartã, ele mandou Rabsaris e ele mandou Rabsaqué. Estes homens, eles tinham autoridade na Síria. Tartã era general, autoridade militar maior. Rabsaris era o chefe dos eunucos, ou seja, daqueles que foram dominados. Este homem era o chefe, então ele estava dando uma mensagem direta, dizendo para Ezequias: meus antepassados, meus pais peitaram e se deram mal. A postura de Rabsaris ali era uma postura de sobreveniência, ou seja, lá atrás o meu povo também peitou este império. E eu estou vindo aqui em nome do novo rei, o comandante. E o terceiro que ele manda era Rabsaqué. Ele era o copeiro-chefe. O que isto quer dizer? Ele está mandando uma mensagem para Ezequias dizendo, perceba que no texto, quando este homem, Tartã, declara as palavras para os mensageiros de Ezequias, ele diz assim, olha quem ele manda, Rabsaqué: vocês vão comer urina de vocês, vocês vão comer as fezes de vocês, e vão beber a urina de vocês, se vocês acreditarem em Ezequias. Ele manda esse homem, Rabsaqué, que representa o suprimento. Então ele cria um pânico na cabeça das pessoas que estão ali, dizendo esta mensagem: vocês se acreditarem em Ezequias, e no Deus de vocês, vocês vão passar tanta fome, que vão ter que comer as fezes de vocês, e vão ter que tomar a urina de vocês. Alguém olha para o texto, e perceba o seguinte: aonde é que estes homens vão tratar com esta afronta? Eles vão no campo do lavandeiro, ou da lavandeira. O que era esse campo, também chamado a fonte da Virgem? Este era o ponto principal de abastecimento de Judá. Eles vão exatamente no campo das lavandeiras. Por quê? Porque o campo da lavandeira estava à distância de um grito do palácio. O que significa isto? Os homens no palácio, os guardas, e tudo que acontecesse lá no campo dos lavandeiros, com um grito se escutava lá, ou seja, o socorro vinha. Mas no campo das lavandeiras, todos tinham que ir, porque lá era o local que primeiro havia o suprimento de água para o interior de Jerusalém. Segundo, lá as mulheres também lavavam suas roupas. Terceiro, era fonte de abastecimento de animais. Quarto, era local de conversa pública, nas proximidades do palácio. Se você quisesse dar um recado de terror, você tinha que dar o recado para o público. Então, não adiantava falar para 2, para 3. A estratégia do mal, eu não posso negar que foi provida de inteligência. É lá, é no campo das lavandeiras, que ele vai dar o recado. E ele também não fala no aramaico, que a língua, o povo hebreu já tinha desabitualizado com esta língua. Ele fala no hebraico, que é para todo mundo que está ali no campo, na fonte, escutasse. Terceira observação: não vai para este encontro 10 homens. Rabsaqué, Tartã e os outros, a mando de Senaqueribe, eles tinham acabado de sofrer uma pequena derrota para o Egito. Foram 3 anos de combate que eles tiveram contra o Egito, e ele foi derrotado. Então ele estava irado, e ele precisava arrumar mais gente para lutar para ele. Ele precisava de mais possessão para se fortalecer e ir para lá. E ele está com tanto ódio que ele quer descontar esse ódio em Jerusalém, em Judá. Eles já tinham tomado Israel, que você leu comigo, que por culpa de Israel e desobediência, grave bem isso, viu, irmãos, porque essa palavra que se prega hoje, não gostam de ouvir, não traz
muito gosto no ouvido de alguns. Obediência. Muita gente não gosta, quer só bênção, quer milagre, quer tudo de bom, mas não quer ser servo, não quer se submeter, não quer a palavra de Deus, quer o fruto da palavra de Deus. O texto pontua que Israel, tribos do norte, foram tomados cativos por causa da desobediência e porque quebraram o pacto. Deixa eu te dizer, as águas do santo batismo, quando tu te batizaste, quando você prometeu fidelidade a Deus, a palavra, pacto, quando aceitaste a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, e agora tu estás a descumprir o que o Senhor teu Deus estabeleceu, presta atenção, que a desobediência tem o seu preço, mais cedo ou mais tarde, senhores, povo de Deus que me escuta e vai assistir depois, a desobediência tem o seu preço sim. Talvez você seja novinho agora, novinho, esteja achando que não vai dar em nada a desobediência. Não se iluda, não se iluda. Desobedecer a Deus traz sim consequências, e que pode lhe custar uma longa trajetória de tristeza, porque assim está escrito no texto que eu li convosco. Assim diz o Senhor: por causa da desobediência, Israel foi tomado cativo. Se a gente der uma olhada de 180 graus, nós vamos perceber pessoas que um dia estiveram presentes à casa do Senhor, que já ministraram, que já congregaram, que já trabalharam, que serviram, e quantos que ainda estão colhendo uma falsa espiritualidade. Presta atenção. O diabo, às vezes, ele não faz nem esforço. As próprias pessoas se jogam no colo dele para colher. Israel, diz o texto, pagou com escravidão pela desobediência. Leia o capítulo 18 de 2 Reis. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode falar comigo. Israel foi tomado cativo por causa da desobediência. Sabe quanto tempo Deus está falando? O tempo foi passando. Aí a gente vai vivendo um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 5 anos. Tá mal, não, beleza, virou a gatona, virou o gatão, tá tudo certo. Mas chega o dia, irmão, mais cedo ou mais tarde, o Deus da Sagrada Escritura, o Deus da Bíblia, esta Bíblia aqui, que você tem em casa, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não volta sem o seu efeito. Chegará um tempo que alguns ainda vão se arrepender, porque se afastaram dos caminhos do Senhor. E alguns que, tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e da sua apatia e frieza espiritual, ainda não ouvem, não gostam de ser confrontados, e não gostam de uma palavra dessa, porque os seus umbiguinhos é prioridade, porque os seus desejos são prioridades, porque os seus caprichos são prioridades. Descansa, o dia do Senhor é o dia do Senhor, e virá, Mateus 24, é o princípio das dores de parto, ainda não é as dores, é o princípio. Israel foi tomado cativo, porque diz o profeta que eles foram desobediência. Agora Judá. O que Senaqueribe faz? Ele vai no local que alimenta. Ele vai no local que é importante. Ei, você está achando que o inimigo vai se manifestar naquelas coisas que não nos importa? Ei, velhinho, acorda, João. Ele sempre vai naquilo que é importante. Ele sempre vai tentar tocar naquilo que para nós traz vida. Não estranhe os ataques dele, as provocações, em áreas que não são importantes para você. Isso aí não é fica tranquilo.
Ele sempre vai mexer com aquilo que é importante. Onde é que ele foi dar o recado? Lá no campo dos lavandeiros. Por quê? Sabe por quê? Porque na fonte da Virgem, é dali que vinha água para dentro do palácio. Ele leva uma multidão. Uma multidão. Segundo o texto, os homens que ele levam, dá 185 mil homens de guerra. De guerra. Ele vai para aquele combate. Sabe o que significa isso? Seria mais ou menos, que hoje está maior, o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é maior hoje, é o tanto de homens que ele levou para dar um recado para ajudar. Agora pense os senhores comigo, você olha para aquela multidão, se 1000 pessoas é muita gente, 185 dá medo ou não dá medo? Aterroriza ou não aterroriza? Agora pensa 185 homens assim, ó, que eu não tenho um escudo aqui, mas imagine 185 homens batendo no chão e batendo no escudo assim, ó. Assusta ou não assusta? Assusta. Foi esse o recado, a estratégia do inferno. Vamos lá para mostrar para eles, por que no campo do lavandeiro? Você é inteligente, já ganhou. Sabe por quê? Dessa água aqui vocês não vão beber mais. Porque ele sabe. Terceira coisa para você que é inteligente, que já pegou. Se algum de vocês acha que o diabo não nos sonda, hoje eu falei com um amigo, amigo, fez umas lambanças aí e ficou aprisionado, 8 anos. Sabe o que ele disse para mim? Hoje, 6:30 da manhã, eu estava lá caminhando. Ele disse assim, eu estava no presídio tal, em tal lugar, e lá dentro do presídio, dizia que a Igreja Brasil para Cristo de São José dos Campos estava assim, assim, assado, que o senhor estava fazendo isso. Eu falei, rapaz, dentro da cadeia. Ele falou, o senhor está famoso dentro da cadeia. Eu falei, mentira. Eu falei, de dentro da cadeia. Falou, lá o pessoal está sabendo, rádio, isso, aquilo, tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, que fazem? Ele falou, senhor. Eu falei, e aí? Ele falou, não, eu conheço, convivi. Eu falei, tá certo. Pensa que o inimigo não sonda a gente? Pensa que ele não fica escutando as palavrinhas que às vezes a gente fala e dá essa brecha para ele pegar? Que droga de vida! Que porcaria disso? Que inferno de casamento? Opa, caiu no colo, somebody love para o inferno. Ele pega, ele sonda. Por que eles foram no tanque da Virgem, chamado ali local Campo da Lavandeira? Porque ali eles já tinham estudado geograficamente que se você cortar o abastecimento aqui, ó, se eu corto aqui, não entra mais água. Quem pensa que o diabo é burro se engana. Ele sabe muito bem o que para algumas pessoas, o que motiva as pessoas. Não tem gente que não aguenta ficar sem namorar um tempo, sendo solteiro? Que toda hora fica corrimão, e fica levando fama não sei do que na rua? Ele sabe o que é importante. Ele sabe que tem gente que não aguenta isso aqui, ó. Vou mexer com ele nessa área. Eu vou criar um negócio que ele vai cair, vai se endividar pra caramba. E vai faltar lá em outro lugar. Aqui, ó. Tem gente que ele fala, vou na provocação. Porque é isso. Tem gente que não aceita engolir. O sermão do monte que Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, para muita gente essa parte pula. Porque ele não é pacificador, ele é de guerra. Tudo para ele é guerra, é discussão, é briga. Vou pegar naquilo que alimenta ele. Por que foram na fonte da Virgem? Vou cortar. Mas só para você dar uma ilustração. Quando Deus está no negócio, quem está me ouvindo agora, vai entender que o Espírito nos dá discernimento. Quando Deus está no negócio, coisa fantástica. Volta lá no início do capítulo 18 e perceba que diz assim,
Por que Ezequias fez isso? Por que Ezequias restaurou? Por que Ezequias fez aquilo, fez aquilo? Deus o fez prosperar. Mas olha o que Ezequias fez no tempo antes desse rei atacar, nos 10 primeiros anos do seu reinado. Ele foi lá na fonte da virgem, que era dali, que saía água, porque Deus dá inteligência para os homens, seus filhos. Quando eu digo homens e mulheres. Ezequias desviou, ele fez um arqueduto separado, de maneira que quem olhava para ali via o escoamento, mas na verdade a água já estava desviada há muito tempo, porque Deus dá estratégia para o seu povo. Deus dá inteligência para o seu povo. Quando o diabo pensa que vai extinguir, que ele vai chegar aqui e vai arrebentar, Deus já revelou lá na frente e já deu vitória para o seu povo. Rabachuri canta labás. Ezequias, por isso que é interessante a gente andar no óleo, a gente andar na visão e ouvir. Todo mundo pode chamar a gente de louco, pode chamar a gente de visionário, mas lá na frente o Espírito Santo vai dizer: era eu que estava ali, dizendo para esse tempo. Quando esses homens vêm aqui, na fonte da Virgem, no campo das lavandeiras, eles estão tacando terror, estão mandando um recado. Todo mundo está ali lavando, as mulheres, os homens, os comerciantes que vão entrar, e eles falando: ei! E falando na língua que eles entendem. Vamos acabar com tudo. Por acaso vocês estão confiando aí no rei tal, no rei tal? Aí eles ainda mentem. Você que gosta de ficar ouvindo profeta de lá, profeta de cá, profeta de lá, escolha um lugar para congregar o Filho de Deus e para de ser infantil. Para de ser infantil, fica andando atrás de profeta. Escute a palavra revelada do altar. E quando Deus quiser falar com você, Ele usa uma criança, Ele usa uma senhora, Ele usa até uma mula, Ele usa um jegue, Ele usa quem Ele quiser. Porque quem fica correndo atrás de profetada, vai tomar bufetada. Acorda para a vida, rapaz. Uns crentes de Maria Mole que tem por aí, Nutella. Se liga no movimento, rapaz. Deus falou. Deus vai cumprir. Nesse tempo, eles estão aqui, mandando um recado, falando em hebraico, para que todo mundo ficasse tremendo. E agora? O que vai ser? Vai fechar a igreja? Vão morrer? Não vai pagar conta? Não sei o que. Querido, o que Deus vai fazer eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. O recado foi dado. O recado foi dado. No campo das lavandeiras, na fonte da Virgem, para quem estava nos muros do palácio escutar, para causar pânico. Já disse para você os personagens que foram dar o recado com qual propósito? Cada um com um significado de intimidação. Esta foi a estratégia de Senaqueribe. Pois bem, senhores, que as horas já me estagnaram. Dessa vez, Ezequias toma uma atitude diferente. Após receber o recado, os seus homens rasgam as suas vestes em sinal de humilhação, coisa que está faltando para o povo de Deus. Humilhação. Se prostrar. Vão até o rei e diz: assim disse eles. Dessa vez, Ezequias faz assim. Vão até o profeta. Mudou a história, irmão. O camarada que pegou as toneladas de prata lá atrás e de ouro. Você vê que essa é a nossa humanidade. Não vamos condenar Ezequias, não. Porque a gente faz coisa pior do que ele. Está cheio de gente que dá uma lutinha de nada, já está bebendo. No dia seguinte está andando igual piruete para a rua. Não vamos falar de Ezequias, não, que ele é santo. Perto de nós aqui, ele é santo. Ezequias dessa vez vai. Chega através do profeta e diz: aconteceu isto. O Senhor toma, assim que aqueles homens acabam de falar aquilo, o Senhor dá uma palavra. Diz: não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por isso a mensagem essa noite, ela tem como tema: a voz do Senhor contrasta com outras vozes, ou com as outras vozes. Deus disse: Ele não vai fazer, Ele não vai entrar e não vai acontecer. Nesse mesmo inteirinho,
estouram a guerra, eles param ali, vão socorrer Senaqueribe. Tartã, a mando do rei, manda uma mensagem secundária. Diz: ei, a gente vai resolver um probleminha ali, mas vou dizer uma coisa para você. Não confie no Deus dessa terra, hein? Porque o que a gente vai resolver lá, nós vamos resolver, vamos voltar e vamos matar todo mundo, vamos acabar, vamos destruir, pá, tal, vai ser assim. E se tem homem aí, a gente ainda dá 2.000 cavalos para montar e vir guerrear com a gente. É audacioso. O diabo, vou dizer uma coisa para você, o bicho, ele fez. Eles voltaram para fazer aquilo, e ainda disseram de Deus, você leu o texto, ofenderam Deus. Irmãos, meu tempo já foi. Não há ninguém que ofenda a Deus, que menospreze Deus, que desrespeite o Espírito Santo, que levante-se contra, que vai ser vitorioso. Aleluia! Eu acho lindo também essa parte. Para quem é estrategista de guerra, acho lindo. Diga que eu vou colocar um anzol no nariz dele. Eita coisa gostosa, já pensou? Vem cá. Vou botar um anzol no narizão desse Pinóquio, porque é um Pinóquio do inferno, né? Mentirosão, vem aqui lançar mentira e afronta contra o meu povo. O Senhor diz: eu vou colocar o anzol. E só porque ele está fazendo isso, o recado é esse, diga para ele: a virgem, filha de Sião, maneia e zomba a cabeça diante de ti. E a Bíblia diz que o Senhor falou: olha, vocês não vão ter que guerrear. Eu darei a vitória ainda para vocês por esse dia. Queridos, esse texto é tão maravilhoso, ele é tão forte, que Isaías dá o recado, fala. E quando ele dá o recado, a Bíblia diz que aqueles homens que foram voltar para socorrer Senaqueribe, conforme Deus havia falado, aconteceu. Naquela mesma noite, quando eles estavam para fazer alguma coisa lá, para voltar aqui, Deus mandou o seu anjo e eles se viraram um contra o outro e Deus deu vitória. A minha palavra para a igreja, seja você Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, sendo filho de Deus, a minha palavra é esta, da parte de Deus para você. A voz do Senhor contrasta com as outras vozes, a voz do mundo, a voz do diabo, a voz dos adeptos, seja de quem for. A voz do Senhor é poderosa, a voz de Deus sempre falará mais alto. Não me interessa, não te interessa que tipo de conversa estão chegando aos teus ouvidos. O que me interessa é o que Deus está dizendo a respeito do seu povo. E o que Deus está dizendo a respeito do seu povo, assim diz ele, que a virgem, filha de Sião, maneia a cabeça, dando risada e dizendo: você não vai. Receba essa palavra na sua vida, receba essa palavra na sua casa, receba essa palavra no seu ministério, pastor, apóstolo, diácono. Receba essa palavra, você que é pai, receba essa palavra, você que é mãe, receba essa palavra, o senhor que está vivendo um tempo talvez de aflição aí no seu ministério, na sua igreja, seja na sua empresa. Receba esta palavra. A voz do Senhor, ela se contrasta com outras vozes. Deus vai restabelecer, Deus vai restaurar. Assim diz o Senhor. Ele não permitirá o caos, Ele não permitirá a afronta, porque a obra é dEle, porque você é dEle, porque o profeta é dEle, porque o templo é dEle. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém ou não amém? Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, e bendito seja o Espírito Santo. Pastor, nós vamos ter que ir embora, porque colocaram um horário. Tudo bem. O Espírito de Deus,
Rabá, Shurikantalabás. O Espírito de Deus, diz a Bíblia, que o Senhor caminha sobre os montes. Caminha. O que Deus vai fazer é poderoso. 185 mil pessoas um dia provocaram. No outro dia estavam mortos. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor se contrasta com as outras vozes. Fique em pé, você em sua casa. Eu desejo que o Espírito Santo te encha. Eu desejo que o Espírito Santo, assim como Ele está falando comigo e meu coração está sentindo a sua presença aqui nessa transmissão, eu desejo que você tome posse desta palavra. Pastor, falaram, disseram, parece. Não, senhor. As vozes daí de fora são vozes de Senaqueribe. Mas quem põe o anzol em Senaqueribe é o Deus de Yahvé, o Senhor poderoso, aquele que fez e faz. Feche os teus olhos, você em sua casa, e eu quero orar, encerrando essa transmissão. Pai querido e poderoso, eu te agradeço muito, viu, Jesus? Muito, por me permitir estar aqui esta noite, compartilhando com os meus irmãos, com este povo abençoado, que ainda crê que Jesus Cristo é o Senhor. Esse povo que está cada um na sua casa aí, fortalece eles. Aonde estava faltando um aleluia, que seja cheio agora. Oh, manto de Deus. Que seja cheio esta casa agora do Espírito Santo. Nesse escritório, nesta empresa, nesta oficina, nesta marcenaria. Deus, que seja o teu Espírito presente agora. E que as vozes que têm tentado colocar medo, elas sejam abafadas agora. E que se sobressaia a voz do Senhor sobre a vida do teu povo. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo, digamos todos juntos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não se esqueça, a voz do Senhor se contrasta com as outras vozes. Beijo no coração, juntos até a eternidade. Deus te abençoe.